A cárie é uma doença que, se não for tratada, pode causar vários problemas. Alguns simples, outros nem tanto. Hoje em dia se discute muito a questão da influência da cárie na qualidade de vida. É um problema que pode ir se agravando cada vez mais, havendo muitas vezes a necessidade de tratamentos mais complexos para serem feitos. A identificação da cárie é feita no exame do dentista. Essa doença tem consequências para os dentes, que vão desde uma manchinha branca, que é o início dessa doença, até uma cavidade. Quando chega nesse nível de cavidade, a gente precisa devolver forma, devolver função para o dente que foi acometido pela doença. A recuperação da forma e da função do dente, normalmente, se faz com a utilização de brocas, que a gente conhece como motorzinho. A restauração resolve esse problema, e evita que a cárie progrida. Ela tem que vir sempre associada com um controle dos fatores causais da doença, que seria dieta e higiene principalmente. Então, de nada adianta a gente restaurar o dente sem trabalhar com esses fatores, que a gente vai ter novas lesões de cárie aparecendo às vezes em outros dentes e ao redor da própria restauração. Quanto maior e mais profunda a cárie, cresce o risco de atingir o canal do dente. O canal é um nervo que alimenta o dente, que dá a sensibilidade do dente, que irriga e nutre o dente. A pessoa tem uma cárie profunda, começa a doer, e aí onde começa a inflamar esse nervo, aí precisa se tratar o canal. Às vezes você precisa de uma prótese ou a restauração do dente, que é feita uma sessão após o tratamento de canal. Você tem que ensinar o paciente a escovar e passar fio dental. A maneira correta de usar a escova é você sempre lembrar que a escova, cerdas macias, sempre cerdas macias, e elas têm que encostar na gengiva. Você tem que sentir as cerdas massageando a gengiva. Passar, além da superfície do dente, da parte branca, também na gengiva. Isso tem que acontecer com a escova. E o fio dental, além de entrar entre os dentes, tem que tentar abraçar e usar como se fosse um engraxate com uma flanela. Você esfregar o fio dental na superfície do dente. Para limpar entre os dentes, tem que usar o fio dental. O enxaguatório, ele é bom também na preservação da saúde. Então, aquele paciente que usa fio dental bem utilizado, escova bem utilizada, pode e deve usar um enxaguatório para ajudar a manutenção dessa saúde. A falha na escovação e na utilização do fio dental torna a cárie o menor dos problemas. A gente vai ter uma gengivite localizada naquela região em que não houve a limpeza pelo fio dental. A gengivite nada mais é do que a inflamação da gengiva, que é o tecido de revestimento ao redor dos dentes. Essa inflamação ela pode acontecer em função do tártaro, ou em função da própria placa bacteriana que não é removida. A partir do momento em que elas ficam num volume muito grande, elas causam uma inflamação local que causam o sangramento. E 90% da população tem algum ponto de sangramento em algum momento da vida. Então, a gente considera que a gengivite é altamente prevalente. Existem sangramentos eventuais e os persistentes. Os eventuais, eles estão no início do problema. Se o problema não for corrigido, ele se transformará em persistente. E se a gente não tomar cuidado, isso pode partir para um outro ponto que pode levar lá na frente à perda dos dentes. A pessoa que tem gengivite geralmente não sente nada. Tem pacientes que chegam a perder todos os dentes e nunca sentiram uma dor de dente em função da doença periodontal. Alguns casos em que há uma inflamação muito grande e às vezes outras complicações associadas, pode haver dor. A gengivite também pode desencadear um mau hálito. A partir do momento em que essas bactérias estão em excesso, as bactérias elas morrem, elas têm um produto de degradação que tem um cheiro ruim. Essa placa bacteriana, conforme ela vai ficando no dente, não sendo removida, ela passa a ser um problema. E muitas vezes, nesse meio de tempo, ela pode ir sofrendo uma calcificação, que acontece em função de minerais que tem na nossa própria saliva.
Então, se essa placa não é removida e sofre essa calcificação, ela vira o tártaro, que a gente também conhece como cálculo. Esse paciente, além da inflamação na gengiva, ele começa a perder o osso que segura os dentes na boca. Se isso progride, vai chegar num ponto que ele perdeu tanto o osso que esses dentes começam a ficar com mobilidade. Podem chegar até a perda de um dente. A prótese fixa e ponte são indicadas quando a gente perde um ou mais dentes. Mas hoje em dia, com o invento do implante, eu não uso mais prótese fixa e nem próteses removíveis. Eu falo, isso aí é um tratamento do século passado. O implante ele fica preso no osso. É um pino de titânio que é colocado no osso e esse pino geralmente fica para sempre. Se a pessoa tiver má oclusão, má higiene, ela também vai perder o implante com perde de dente. Mas o índice de sucesso dos implantes é 98%. Existe na literatura implantes colocados há 45 anos atrás que continuam intactos. Na periodontite, a doença da gengiva, a infecção causada pelas bactérias que formam a placa e o tártaro pode trazer consequências além da boca. Essa infecção generalizada, ela causa repercussão à distância. Como, por exemplo, o paciente diabético, ele tem um problema na absorção da insulina. O processo inflamatório causado pelo problema periodontal dificulta o controle glicêmico desse paciente. Se a gente pegar um paciente que tem doença periodontal e ele tem um determinado controle glicêmico, se a gente faz o tratamento, ou seja, elimina o processo inflamatório da boca, facilita o controle glicêmico. Logo, melhora o estado de diabetes dele. Pessoas que fumam, elas têm uma tendência de diminuição da circulação vascular periférica, né, da gengiva, por exemplo. Elas acabam tendo menos vascularização, a gente tem menos defesa, que as células de defesa vão junto com o sangue. Consequentemente, essas pessoas acabam sendo mais predispostas a infecções periodontais. Uma vez a gengivite instalada, existem medicamentos outros que podem favorecer ou a doença pode progredir mais rapidamente. Alguns medicamentos para pacientes hipertensos, eles têm como efeito colateral menor, mas existe em relação aos tecidos gengivais, a gengiva, deixando uma gengivite mais exuberante, ou seja, mais sangramento e pode evoluir mais rápido para uma periodontite. As grávidas têm um aumento hormonal que vai fazer com que o tecido gengival fique mais permeável. Então ela tem uma facilidade de inflamação da gengiva, mas se não tiver placa, a gengiva não inflama. Tanto que as mulheres grávidas deveriam fazer controle da gengiva durante a gravidez, num período mais curto, para evitar sangramento, principalmente no último trimestre. Isso é o segredo para a gente no futuro ter menos doenças de uma maneira geral. É muito melhor prevenir do que ter que tratar, né, em fases mais avançadas, mais complexas. Por isso que é fundamental que o paciente periodicamente frequente o dentista. Porque só o dentista vai ser capaz de identificar quais são as áreas, ou os dentes, ou as superfícies que o paciente não está higienizando corretamente. Hoje a gente tem pesquisas, né, revisões da literatura que mostram que os 6 em 6 meses foi uma coisa empírica que se estabeleceu e que não tem uma evidência científica. Tem gente que vai ter que ir mensalmente, porque tem um problema que merece uma atenção mais pormenorizada, mais frequente. Tem gente que às vezes de ano em ano é o suficiente. Então, só é importante a regularidade, né, o retorno ao dentista para que você possa detectar possíveis problemas precocemente, que são sempre mais fáceis de ser tratados. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. E aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!